ao canal, sou ator, sou produtor de teatro aqui em São Paulo, trabalho já há alguns anos nessa área, já fiz produções grandes, produções menores, produções online. E hoje eu queria compartilhar com vocês aqui um pouco da minha visão sobre a produção teatral e essa integração com a equipe artística também, entre a equipe artística e a equipe técnica. Essa é a minha visão. Eu sei que existem vários produtores no mercado, eu sei que existem várias maneiras de abordar a produção teatral, mas esse é um conhecimento empírico desses últimos anos e que eu tenho ficado muito satisfeito com o resultado dele. Então, nenhum método é melhor do que o outro. Esse é só o meu. Bom, eu vejo a produção teatral como duas grandes metades, dois grandes lados. Um lado é a equipe artística. Essa equipe artística é encabeçada pelo diretor do espetáculo. Eu tenho o elenco, que ajuda a criar o espetáculo, né, compondo seus papéis, criando personagens. Eu tenho o cenógrafo, figurinista, aderecista, sonoplasta e coloco também o fotógrafo, porque o fotógrafo, quando a gente usa o material fotográfico na divulgação do espetáculo, eu acredito que isso já está comunicando algum tipo de conteúdo artístico. A gente já está compondo alguma coisa que converse com o espectador. Artisticamente falando, eu digo que a divulgação é o primeiro contato do espectador com o público. É a partir dali que o espectador vai se sentir atraído, interessado em assistir o espetáculo, e isso já tem que ser um conteúdo artístico. Então, faz parte da equipe artística. É importante dizer que existe uma hierarquia. Então, o diretor do espetáculo, ele está acima do diretor de produção, e os dois vão formar e trabalhar suas equipes para que aquele espetáculo aconteça artisticamente do jeito que o diretor pensou. Então, para isso, o diretor conduz os ensaios, o diretor de produção monta a sua equipe e conduz o processo de montagem e temporada. A equipe técnica de um espetáculo é encabeçada pelo diretor de produção, como eu disse agora há pouco. O diretor de produção é responsável pela parte estratégica do projeto, do espetáculo. É ele que vai planejar o local de ensaio, os horários, tentar contratar as salas de ensaio, fazer o contato e a contratação da equipe artística mesmo, o elenco, a equipe criativa, né, cenário, figurino, aderecistas, iluminador, enfim. Ele é a parte estratégica. Parte dessa estratégia é contratar um coordenador de produção. Já o coordenador vai operacionalizar toda essa produção. O diretor de produção e o coordenador de produção conversam e se afinam ali de uma maneira que planejem toda a equipe. Então, quantos produtores assistentes a gente vai precisar, quantos a gente precisa durante os ensaios, quantos precisa durante a temporada, e a gente vai distribuindo a bola. Então, quem fica responsável por uma coisa ou por outro item, alguém é responsável só por figurino ou não, alguém é só compras, alguém é só teatro, enfim, a gente vai planejando isso junto com o coordenador que vai colocar na prática. Então, o coordenador de produção é o cara que está todo dia no teatro. É o cara que provavelmente estará todo dia nos ensaios. Por que provavelmente? Porque às vezes não é necessário. Ou às vezes o diretor artístico, o diretor do espetáculo, acha melhor que o elenco fique só com ele, que não tenha produção junto. Então é um pouco afinar essa comunicação entre as duas equipes para que o coordenador de produção coloque tudo da maneira que seja mais favorável para aquele projeto, para aquele espetáculo. O coordenador de produção se relaciona diretamente com seus assistentes. São os assistentes de produção. Junto com o diretor, eles definiram a quantidade e aí, dependendo também do caixa que a gente tem, do orçamento que a gente tem, nós podemos contratar 1 ou 10 e aí a gente vai distribuir as tarefas. O coordenador é responsável por distribuir essas tarefas e cobrar que elas sejam executadas com qualidade. Também é responsabilidade do coordenador interagir com os operadores de luz, de som, de vídeo, fazer a ponte de comunicação com os técnicos do teatro, com bilheteria. Ele é um polvo de produção que está um pouquinho em cada área e tem que dar conta de tudo, tem que manter todos os pratos girando. Então, para isso, ele tem os assistentes de produção, os operadores, e saber distribuir essa bola faz com que todo mundo fique feliz, ninguém fique sobrecarregado, e o trabalho seja entregue com a qualidade esperada pelo diretor do espetáculo.
E aí voltamos a falar sobre as duas equipes. Tanto a equipe artística quanto a equipe técnica precisam se integrar. E aí eu chamo de engrenagem teatral. Porque os dentes dessa engrenagem precisam girar perfeitamente, precisam se encaixar perfeitamente, de uma maneira fluida. Para que tanto a equipe técnica quanto a equipe artística não tenha maiores preocupações com alguma emergência que possa aparecer na hora. A gente precisa se antecipar. Então, para que o elenco não fique preocupado na hora do espetáculo com algum objeto cênico que faltou, ou alguma manutenção que não foi feita, ou qualquer coisa desse tipo, a equipe técnica precisa se antecipar. A gente precisa saber que está acabando um cigarro cênico, a gente precisa saber que determinado móvel, determinado cenário precisa de uma manutenção porque está perigoso para o ator. A gente precisa, desde as coisas mais simples, como prender um tapete no chão para que ninguém tropece, até as coisas mais complexas, como precisar levar um móvel para manutenção e tem que estar na semana seguinte no teatro. Tudo isso tem que ser pensado e planejado para que o ator, na hora do espetáculo, fique preocupado em realizar o papel, realizar a sua tarefa sem maiores preocupações. Mesmo com tudo planejado, mesmo se antecipando com todos os itens, problemas acontecem. E aí é que a gente precisa fazer a gestão de crise para que esses problemas não cheguem no elenco, não atrapalhem o elenco, principalmente se eles acontecem antes da sessão. Então a equipe técnica precisa basicamente ser uma esponja e procurar não se estressar, procurar não se atrapalhar nessas situações para que isso não chegue no elenco e o elenco consiga executar o seu trabalho, realizar a peça da melhor maneira possível. Então, um exemplo. O sistema da bilheteria parou, a peça está com 20 minutos, meia hora de atraso, o elenco está começando a ficar ansioso, a gente precisa encontrar mecanismos para tranquilizar o elenco, dizer que a gente já está com um plano B, tem que ter alguém da produção tranquilizando o elenco. A gente não pode fomentar esse nervosismo, a gente não pode fazer com que esse problema externo ao palco atrapalhe a execução do elenco, a performance do elenco no palco. E para isso, a equipe precisa estar preparada. É fundamental também a equipe de produção presente ali no momento dessa crise, gerindo esse problema. É extremamente importante que essa equipe não fique ansiosa, que essa equipe não se atrapalhe, que essa equipe tenha tranquilidade para resolver da melhor maneira possível. Seja com teatro, seja com bilheteria, seja com sistema de etiquetagem, ou com a equipe técnica de luz e som, qualquer que seja o problema, o objetivo é fazer com que isso não chegue ao elenco, para que o elenco consiga executar o seu trabalho artístico da melhor maneira possível e que mesmo com esse atraso, seja lá qual o atraso for, qual o tamanho do atraso, o elenco consiga executar a peça da melhor maneira possível, sem que durante o espetáculo fique pairando uma nuvem de um problema externo que tira o ator do seu papel. Então, por isso que eu chamo de equipe técnico-artística. A equipe técnica precisa se integrar com a equipe artística, formando uma grande engrenagem fluida. Bom, essa foi uma videoaula super rápida. Os temas são abrangentes, a gente poderia destrinchar e conversar bastante sobre cada um desses itens, mas eu quis passar para vocês aqui um pouco da minha maneira de trabalhar, que eu tenho, como eu disse no começo, que eu tenho experimentado, que eu tenho aprendido empiricamente nesses últimos anos de produção, e que tem funcionado bastante. Eu tenho ficado bem satisfeito, e os trabalhos têm ficado bem bacanas, assim, com essa integração da equipe técnica com a equipe artística, tem fluído bastante. Então, se vocês quiserem, tiverem qualquer dúvida, quiserem me procurar, podem ir lá no Instagram, no meu Instagram, @arielcanal, tá aparecendo aqui embaixo, ou no Instagram da Canal Produções, também tá aqui embaixo. A gente bate um papo lá. Obrigado e até já.